porque essas são as reações de oxidação que, pensando em vestibulares do Brasil como um todo, não estou falando do Enem, tá? São as reações que mais aparecem. Tudo bem? Já apareceu no Enem? Já apareceu no Enem. Mas se você for olhar de modo geral, né, se você for pegar um banco de dados de questões de vestibulares e colocar em reações de oxidação, você vai perceber que a gente vai ter uma quantidade maior de reações de oxidação, tá, de álcool, do que das outras. Tá claro que as outras aparecem, evidentemente, mas essas daqui são mais frequentes porque elas têm mais aplicações. Então a gente consegue criar um texto, fazendo contextualização e tudo mais, para que vocês, de fato, montem as reações nas questões, enfim. Vamos lá, gente. Primeiro, o álcool, eu acredito que vocês saibam o que é. O álcool acontece, o álcool é uma função orgânica, e ele aparece pra gente quando a hidroxila está presa a um carbono que só tem ligação simples, tá? Essa é a condição para ser um álcool, a hidroxila presa num carbono que só faz ligação simples. Dentro dos álcools, eu apresentei para vocês classificações diferentes. Por exemplo, se a hidroxila ela estiver presa num carbono primário, lembra o que é carbono primário? Carbono primário é aquele carbono que está ligado a um outro carbono. Então, se esse carbono da hidroxila ele é um carbono primário, eu vou dizer que isso aqui é um álcool primário. A gente tem álcool primário, a gente tem álcool secundário, quando o carbono da hidroxila está ligado a dois outros carbonos. E eu também tenho o carbono terciário, né? Ou o álcool terciário, quando a hidroxila está presa nesse carbono que está ligado a três outros carbonos. E aí, gente, dependendo de como a hidroxila esteja na cadeia carbônica, dependendo de qual carbono ela estiver, eu posso ter diferentes situações de reações de oxidação. E é isso que a gente vai discutir. Eu acho que sempre vale a pena colocar para vocês algumas coisas que a gente falou na semana passada. Reação de oxidação, ela envolve o processo de aumento do NOx. Se eu falo reação de oxidação na química orgânica, quem está aumentando o NOx é o carbono, é o composto orgânico. Tudo bem? É claro que não vai existir uma reação completa que tenha oxidação e que não tenha redução. Ao mesmo tempo que eu digo para vocês que essas reações são de oxidação do álcool, é o carbono do álcool que vai aumentar o NOx. Mas alguém vai ter que diminuir o NOx. E quem diminui o NOx é o nosso agente oxidante. É a espécie que sofre redução, que a gente representa aqui com oxigênio entre colchetes, ou eu poderia escrever o agente oxidante lá dentro. Lembra que como agente oxidante, os principais que a gente utiliza são o dicromato de potássio, K2CR2O7, ou o permanganato de potássio, KMNO4, são os principais agentes oxidantes. Lembrando que a gente pode utilizar outras coisas como agente oxidante. A gente pode ter, por exemplo, o ozônio, que apareceu na ozonólise, ele é um agente oxidante. A gente pode utilizar, por exemplo, trióxido de cromo, né, que é o CrO3, a gente pode usar também, né, que é o nosso anidrido crômico. Entendeu? Crômico. Tá? Então, a gente vai ter aqui algumas situações que podem aparecer para vocês. Maravilha. Até aqui tá tudo bem, até aqui tá tudo bom. E agora vamos entender como é que funcionam essas reações de oxidação de álcool. Lembrando que eu quero tratar com vocês com calma de cada um dos casos, para que vocês possam compreender muito bem o que acontece aqui. Bom, gente, vamos começar com o álcool primário. Vocês lembram que o objetivo do agente oxidante é colocar oxigênio dentro do composto? E isso, por consequência, vai fazer com que o NOx desses átomos de carbono eles acabem aumentando. Tudo certo? Maravilha? Então é isso. Só que eu quero contar um segredo para vocês que vai fazer com que vocês tenham todas as explicações aqui super bem feitas. Vocês só vão precisar de um gatilho, de uma informação. Quando a gente faz reação de oxidação, lembra que eu contei para vocês na semana passada que o carbono na semana passada, o carbono da dupla era o carbono reativo? Era onde a reação aconteceria? Lembra disso? Aqui, o carbono que é reativo é o carbono da hidroxila, que é exatamente onde a minha reação pode acontecer. E aí o que acontece? Se no carbono da hidroxila, presta atenção nessa frase para você entender muito bem o que eu quero dizer. Se você, por acaso, tiver no carbono da hidroxila hidrogênio, dentro desse hidrogênio, ou associado a esse hidrogênio, vai aparecer mais um oxigênio. Como assim, Alan? Vamos lá. Quando a gente olha para um álcool, o carbono da hidroxila é o nosso carbono reativo.
Se existe hidrogênio nesse carbono da hidroxila, esse oxigênio pode ser jogado lá dentro. Então eu vou reescrever esse pedaço de uma outra forma. Então presta atenção aqui, ó. Eu vou escrever para vocês assim. Eu vou colocar um H para cá e eu vou colocar um H para cá, certo? E aí olha só o que a gente vai ter. O nosso agente oxidante vai jogar oxigênio naquele hidrogênio do carbono da hidroxila. Vocês vão perceber que esse passo a passo que a gente está seguindo aqui, ele vai ser repetido em todos os casos. Então guardem isso, para vocês entenderem o que a gente tem que fazer, tá? Então se eu tenho hidrogênio no carbono da hidroxila, pode entrar oxigênio ali. Vou fazer um rascunho aqui embaixo para a gente entender o que vai rolar. Ó, não mexi nesse CH3. Esse carbono daqui ele vai ter para cima uma hidroxila. Agora presta atenção na parada. Esse hidrogênio eu não estou mexendo por enquanto. Não estou mexendo por enquanto. Agora, esse hidrogênio daqui, agora vai entrar um oxigênio lá dentro. Então olha só o que vai rolar. Oxigênio. E ele já tinha um hidrogênio. Olha só o que está acontecendo aqui, meu povo. Quando eu mando o oxigênio para cá, aqui vira uma hidroxila. Sacou? E aí eu tenho uma outra coisa para contar para vocês que vai ser útil. Quando a gente tem duas hidroxilas no mesmo carbono, que é exatamente o que está acontecendo aqui, se eu tenho duas hidroxilas no mesmo carbono, isso gera uma situação de instabilidade. Gera uma situação de instabilidade. Ou seja, isso faz com que a gente tenha um processo de desidratação. Como assim, Alan? Vamos lá. Se eu tenho duas hidroxilas no mesmo carbono, isso garante para a gente uma situação de desidratação, onde eu pego o OH com H da outra hidroxila, isso daqui produz para a gente H2O, e essa ligação que está aqui, ela vem para cá para formar uma ligação dupla. Então, olha o que acontece nessa oxidação. A gente vai ter aqui ó, um CH3, legal. A gente vai ter aqui um C, legal. Ele vai ter um H, maravilha. Ele vai ter um H. Só que agora, essa ligação ela veio para cá. Então ela produziu esse composto que aqui está. Ou seja, quando a gente faz a primeira oxidação de um álcool primário, ele vai dar origem a uma outra função orgânica, e essa outra função orgânica é conhecida como aldeído. Ah, então, quando a gente faz a primeira oxidação de um álcool primário, a gente vai ter a formação de um aldeído. Só que o que acontece? Como a gente ainda tem hidrogênio no carbono da hidroxila, pode ser que essa reação de oxidação ela tenha mais uma etapa. Ou seja, pode ser que a gente continue o processo de oxidação desde que a gente tenha um ambiente ainda oxidante. Então, no hidrogênio do carbono do oxigênio, pode vir mais um oxigênio. Quando isso ocorre, a gente vai dar origem ao nosso ponto final nesse processo de oxidação de álcool, que é quando a gente chega na função orgânica ácido carboxílico. Então, o aldeído, quando oxidado, ele vai se transformar em um ácido carboxílico. Ele vai se transformar em um ácido carboxílico. Tudo bem? Então, gente, o processo e a sequência de reações de oxidação de álcool, se você tratar de um álcool primário, vai sair do álcool primário, evidentemente, passa pelo aldeído e chega até o ácido carboxílico. Esse sequenciamento, boa, Musa, boa, excelente, cara, maravilha, tô vendo aí que vocês estão respondendo, maravilha, boa, Aninha, Ana Karina, boa, tirou onda. Então aqui a gente vai ter um sequenciamento que é um sequenciamento que eu acho que vale muito a pena de vocês conhecerem. Sabe por que esse sequenciamento ele vale a pena de vocês conhecerem? Porque esse sequenciamento ele faz parte do nosso dia a dia. Professor, como assim faz parte do nosso dia a dia? Esse sequenciamento aqui, ele faz muita parte do nosso dia a dia pelo seguinte motivo. Deixa eu contar para vocês. Vocês estão ligados que a galera
galera diz que o vinho, quando ele estraga, ele se transforma em vinagre. Lembra disso? O pessoal fala assim, o vinho virou vinagre. Lembra? E aí o que ocorre, galera? Por que o vinho vira vinagre? Para começar, o vinho é a única bebida, né, que a gente conhece que a tampa é uma rolha. Tá, mas Alan, e daí? E daí que a tampa é uma rolha? A tampa do vinho ser uma rolha faz com que a gente tenha, como obviamente a tampa está sendo uma rolha e ela é feita de cortiça, na rolha existem microporos onde a gente pode ter troca de oxigênio com o ambiente. Então, numa garrafa de vinho, o que acontece? A garrafa de vinho, pela tampa ser uma rolha, mas professor, vem tampar em cima. Tem 3 furinhos ou 2 furinhos em cima naquele lacre, já viram? Aquilo ali, gente, tem que existir. A gente diz que o vinho precisa respirar para manter os seus aromas, suas características, não é isso? Então, o que acontece? Como a rolha ela tem microporos, rolha é um pedaço de uma árvore, né? A cortiça tem esses microporos, ela permite a troca de oxigênio com o ambiente, a troca de ar com o ambiente. Tá, isso é bom para o vinho? É até certo ponto. É bom até certo ponto. Se a quantidade de oxigênio por meio do ar atmosférico que entra na garrafa de vinho for muito grande, o que acontece é que o álcool que está presente no vinho, que é o etanol, que é esse cara que está aqui, é o etanol, é o álcool de bebida alcoólica, ele, pela presença do oxigênio do ar, ele pode sofrer oxidação e, com o tempo, ser transformado num ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, gente, é o ácido etanóico, também chamado de ácido acético, que é o ácido presente no vinagre. Entende? Sacou? Então é isso que ocorre, povo. O processo de azedamento do vinho, né? Que o vinho lá, o cara toma e fala assim, tá com gosto de vinagre, é porque a gente vai ter aquele vinho, né? Tendo o seu álcool convertido ao ácido acético correspondente, ao ácido carboxílico correspondente, que é o ácido acético. Beleza? O Jacan, até num dos vídeos dele, ele fala assim, cara, eu acho um absurdo as pessoas comprarem vinagre. É só você pegar um resto, uma garrafa de vinho que você não bebeu até o final e deixar aquilo ali estragar. Na verdade, não vai estragar, aquilo ali vai ser transformado em vinagre e você pode usar aquilo ali para temperar a salada, não vai te fazer mal. Beleza? Aí o que acontece? Algumas ações são feitas para a gente retardar essa reação. Dentre essas ações, a gente tem, por exemplo, pegar o vinho e guardá-lo deitado. Por que a gente guarda o vinho deitado? Quando o líquido ele escoa para a ponta da garrafa, né, para a tampa da garrafa, e esse líquido ele bate na rolha, o que acontece é que quando o vinho ele bate na rolha, ele reduz a entrada de oxigênio por meio da rolha. Por isso que a galera guarda o vinho deitado, para que o líquido escoe e diminua a entrada de oxigênio e faça aquele vinho durar mais tempo. Faz sentido? Alan, por que a galera guarda o vinho, sei lá, numa vinícola, onde a temperatura é mais baixa, ou guarda na geladeira, essas coisas? Quando você resfria a garrafa de vinho, toda vez que a temperatura é mais baixa, a velocidade da reação é mais lenta. Então, além de algumas pessoas indicarem que a bebida, né, beber o vinho é numa temperatura mais baixa, ser melhor para você realçar os sabores, ele ainda conserva o vinho por mais tempo. Você está me entendendo? Então esse daqui é um processo que aparece, por exemplo, durante o uso, né, o consumo do vinho. Agora, tem uma outra coisa que vale a pena colocar para vocês, que é o seguinte. Esse sequenciamento de reações, ele é o sequenciamento de reações que a gente tem quando você consome uma quantidade grande de álcool e isso te dá ressaca. Sacou? Por que as pessoas têm ressaca? Muita gente fala assim, ficou com ressaca porque ele desidratou. Não é isso? Fez muito xixi e ficou com ressaca. Claro, a perda de líquido potencializa a ressaca. Mas não é a perda de líquido que te dá ressaca. Não é só perder líquido que vai te dar ressaca. Senão, qualquer pessoa que estivesse no deserto do Saara, desidratou muito, teria ressaca. Não é o caso. Uma pessoa que faz uma maratona, que perde líquido pra caraca, ela teria ressaca no final. Sacou? Então a perda de líquido, ela potencializa a ressaca. Ela não vai causar a ressaca. O que causa a ressaca é que quando as pessoas consomem uma quantidade grande de etanol, dentro do nosso corpo,
esse etanol, quando ele é metabolizado, ele é transformado em etanal. Esse cara que aqui está, o etanol, que é o nosso aldeído acético, é esse cara daqui e não esse cara daqui. Quando o aldeído acético está no nosso corpo, a sensação que a gente tem, ele é tóxico pra gente, a sensação que a gente tem e como a forma com que o nosso corpo cria para dizer que existe esse cara lá dentro é justamente com as sensações da ressaca, né? Então a gente vai ter a cabeça girando, dor de cabeça, né? Aquelas sensações clássicas de ressaca, né? Tu só quer ficar na cama, enfim. Então é tudo por conta desse cara daqui, é por causa do etanol. É o etanol que é o responsável por gerar essa ressaca. E aí, como a gente não conhece, a gente não inventou nenhum remédio para ressaca, para curar ressaca, todo remédio que a galera toma no pós-bebedeira são remédios que amenizam os efeitos da ressaca. Tipo, o cara vai lá e toma um remédio para dor de cabeça, né? O cara toma um remédio para dor de cabeça, porque aí melhora a dor de cabeça, sacou? Mas não melhora a ressaca, porque aquele cara ainda tá lá dentro. Aí o cara fala assim, bebe água. Por que ele manda beber água? Porque quando você bebe água, você vai limpar o seu organismo em relação a esse cara. Você vai botar água pra dentro e vai fazer xixi, botar água pra dentro e vai fazer xixi. E aí você vai excretando esse cara. E aí conforme o dia vai passando, a sensação vai melhorando. Sacou? Beleza? Olha aí a galera se acusando. Nunca fiquei de ressaca. É isso aí, ó. Cara, não, meu Deus do céu, cara, muito ruim, cara. Nossa senhora! Mas enfim, vocês estão percebendo que essa primeira reação que eu coloquei para vocês, ela é uma reação que tem muitas aplicações? É por isso que eu realmente julgo que esse sequenciamento reacional, ele é importante para vocês, que toda essa discussão, ela pode de fato aparecer em alguma situação de alguma questão. Tudo bem, povo? Legal? Bom, vamos entender agora outras situações de oxidação de álcool e vamos partir para a oxidação de álcool secundário para entender o que vai ocorrer. Vamos com calma aqui para a gente poder pegar a ideia. Oxidação de álcool secundário. Qual a ideia, povo? Já falei para vocês. Se a gente tem hidrogênio no carbono da hidroxila, vou repetir. Se a gente tem hidrogênio no carbono da hidroxila, olha o que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Vou botar esse H pendurado. O que a gente vai fazer é jogar esse oxigênio aqui para cá. Sacou? Se eu jogar o oxigênio no hidrogênio do carbono da hidroxila, o que a gente vai ter vai ser isso aqui, ó. CH3. Aí vem CH3. Aí lá em cima a gente já vai ter um OH, que é o OH que eu tinha antes. E para baixo vai entrar um oxigênio junto com o hidrogênio. Beleza? Consegue tirar a tarja para mim, cara? Rapidinho. Ó, entrou aqui, ó, um oxigênio, vai ficar um OH e eu vou ter o OH de cima. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tem duas hidroxilas no mesmo carbono, que inclusive é o que está acontecendo aqui, a gente vai ter, ó, a desidratação. A gente vai ter a eliminação da água, tá vendo? Eliminação da água. E aí, quando a gente tem a eliminação da água, essa ligação que era feita para a hidroxila, ela vem para cá e faz uma ligação dupla. Sendo assim, o nosso produto da reação vai ser esse daqui, ó. CH3, que é esse cara que está aqui. Vem um carbono. Esse carbono que está aqui vai ter uma ligação para o oxigênio e vai receber mais uma ligação. Então aqui, ó, a gente vai ter uma ligação dupla para o oxigênio. E aqui a gente vai ter um CH3. O que é isso? Isso aqui é uma cetona. Então a oxidação de álcool secundário, ela produz para a gente uma cetona. Olha lá que beleza. Perfeito? Então o álcool secundário, ele vira cetona. O álcool primário vira aldeído, o aldeído vira ácido carboxílico. Entende? Alan, para por aqui? Para. Sabe por que para? Para porque o carbono do oxigênio não tem mais hidrogênio, para poder a gente conseguir dar mais uma etapa. Aqui eu continuava porque o carbono do oxigênio ainda tinha hidrogênio, então ele pode se transformar em ácido carboxílico. Tudo bem, povo? Beleza? Então eu paro na cetona. Então guarda na tua cabeça que quando a gente pega um álcool primário, ele vira aldeído, depois ácido. E o álcool secundário vira cetona. Entende? Alan, e o álcool terciário? E o álcool terciário?
O álcool terciário, o que você consegue perceber? No carbono da hidroxila, a gente não tem nenhum hidrogênio. Todas as ligações que são feitas no carbono da hidroxila são feitas para carbono. E lembra que era o hidrogênio que eu estava buscando no processo de reação de oxidação para poder ali colocar o oxigênio? Se aqui, por acaso, a gente não tem hidrogênio nesse carbono da hidroxila, isso indica para a gente que essa reação, ela não ocorre. Essa reação, ela não ocorre. Então, oxidação de álcool terciário, ela não existe, ela não acontece. Tudo bem? Então, guarda, gente, o sequenciamento. O álcool primário vira aldeído, depois ácido carboxílico. O álcool secundário se transforma numa cetona. E, por fim, o álcool terciário não sofre reação de oxidação. A Laura botou assim, boa tarde, professor, boa tarde, minha querida. Então, teria como álcool primário virar ácido carboxílico direto, sem passar pelo aldeído, se tivesse algum catalisador? Então, Laurinha, ele sempre passa pelo aldeído. Só que às vezes, assim, às vezes não, né? Na maioria dos casos, essa passagem pelo aldeído, ela é rápida. Ela é rápida. Sacou? Então, é muito difícil num processo de oxidação eu sair do álcool primário e parar no aldeído. Ele passa pelo aldeído e chega no ácido carboxílico. Além do nosso corpo, o nosso corpo também. Só que a gente sente a toxicidade desse aldeído em concentrações muito baixas. Sacou a parada? Então, é claro, se eu colocasse uma reação muito rápida, cara, gente, catalisador não vai fazer você deixar de ter a reação acontecendo. Ele só vai fazer a reação ser mais rápida daqui pra lá. Beleza? Pô, Ricardinho, tu perguntou uma parada, mas pô, fica difícil de responder essa parada. Por que vinagre e sal é bom pra garganta inflamada? Aí eu vou perguntar pra Camila, sei lá. Aí é mais uma coisa biológica, tá? Beleza, meu povo, tira um print aí, vai. Tira uma printizada. Show? Maravilha? Por que vinagre e sal é bom pra gargarejo? Qualquer coisa que eu te responder vai ser chute. Não tenho noção da bioquímica das infecções. Beleza? Ó, povo, deixa eu apagar o nosso quadro aqui. E agora, vamos gastar esses minutos finais para a gente poder falar de reações de redução. Gente, se você aprendeu reação de oxidação, a reação de redução é o contrário, tá? Beleza? Se você aprendeu reação de oxidação, a reação de redução é o contrário. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui é essa, tá? Se você vai num caminho, se você segue num caminho de oxidação, o caminho contrário vai ser a redução, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês uma divisão para a gente poder conversar sobre reações de redução. Vem comigo. Eu vou mostrar algumas reações de redução, sendo que algumas delas vocês, evidentemente, já estão ligados. Tá? Vamos nessa. Olha só, meu povo. Reações de redução. Reações de redução. Nessas reações de redução, o que vai acontecer é que o NOx do carbono cai. Tá? O NOx do carbono diminui. Tranquilo? Então, o que vai acontecer nessa situação é que o NOx dele vai cair. Para isso, a gente vai usar alguns possíveis agentes redutores. Agentes redutores possíveis. Os agentes redutores que a gente vai ter, que são os mais famosos, são o próprio gás hidrogênio. Quando a gente faz reação de hidrogenação catalítica, reação com H2, o que vai acontecer é que a gente vai ter o processo de redução. Tudo bem? Show? Então, assim como a oxidação é colocar o oxigênio, a redução, nesse caso, vai ser colocar o hidrogênio. Tá? Bom, outro agente oxidante possível
o que a gente pode ter. Vamos lá. A gente pode ter o hidreto de lítio e alumínio. É uma outra possibilidade. Hidreto de lítio e alumínio. AlLiH4 também é um agente redutor. Mais um agente redutor que a gente pode ter aqui, ó. Boro hidreto de sódio. Boro hidreto de sódio é um outro agente redutor que é famoso, tá? E esses caras são os agentes redutores que a gente pode utilizar. Lembrando que nas reações de redução a gente pode representá-los como um hidrogênio entre colchetes, para indicar que eu estou fazendo uma reação de redução. Tudo bem? Tá aí, Alan? E aí é o seguinte, vamos lá. Vamos tentar entender o que ocorre aqui dentro para que a gente possa, de fato, entender o passo a passo. Repara, olha só, se eu chegar para vocês e colocar o seguinte, vamos pegar algumas situações. Letra A. Vamos pegar aqui uma situação de um álcool. Na verdade, vou botar ao contrário, tá? Vamos pegar aqui uma situação de um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. O que acontece com o ácido carboxílico se, por acaso, ele passar pelo processo de redução? Ou seja, se eu colocar esse cara daqui na presença de hidrogênio. Sabe o que acontece, meu povo? Olha só. Se a gente pega um ácido carboxílico, CH3, C, dupla O, OH. Se eu botar esse camarada daqui na presença de hidrogênio, olha o que acontece aqui, meus amores. Se eu colocar na presença de hidrogênio, um dos hidrogênios vem para cá, o outro hidrogênio vem para cá, quando a gente faz o rompimento da ligação dupla. E aí, olha só o que a gente vai ter. Eu vou ter aqui, vou até botar aqui embaixo como rascunho. O que a gente vai ter aqui vai ser CH3. Aí olha só o que a gente vai ter. C, ele já tinha um OH, entrou um H aqui, e aqui em cima virou OH. O que acontece? Quando a gente tem duas hidroxilas no mesmo carbono, a gente vai ter a liberação de água, não é isso? Quando a gente faz a liberação da água, essa ligação vai lá para cima. E aí, a gente vai ter como produto o CH3. Aí vem o seguinte, esse carbono, ele vai ter um hidrogênio, e ele vai ter também lá para cima um dupla O. Essa ligação vem lá para cima. Ou seja, a hidrogenação de um ácido carboxílico produz para a gente um aldeído. E agora, se eu continuar o processo de redução, pegando esse cara daqui e pondo para reagir com hidrogênio, o que ele vai produzir? Ué, eu posso chegar aqui e fazer a mesma coisa. Mandar um H para cá, mandar um H lá para cima. Se isso acontecer, a gente vai ter CH3, C, CH3C, ele vai ter um H para baixo, ele vai ter um H para a direita, e ele vai ter lá para cima um OH. Voltei a formar um álcool. Opa! O processo de reação de redução é o contrário da oxidação. Ah, então eu estou pegando agora um aldeído e ele está formando para a gente um álcool primário. Sacou a parada? Pegou a ideia? Fiz exatamente o caminho contrário da oxidação. Se na oxidação o álcool primário virava aldeído, depois virava ácido carboxílico, o que eu estou fazendo agora é o caminho contrário. Beleza? O mesmo acontece... Olha aqui. O mesmo vai acontecer se eu pegar e fizer o seguinte para vocês. Se eu tiver uma cetona, o que vai acontecer se a gente pegar e colocar esse cara na presença de um desses agentes redutores? Ué, só a gente escrever. Se eu tiver uma cetona, o que a gente vai ter aqui, ó? CH3,
C dupla O, CH3. Se você pegar esse cara daqui e colocá-lo na presença de gás hidrogênio, olha só como é que o processo de redução vai acontecer. Eu vou mandar um H para cá, vou mandar o outro H para cá. E assim a gente vai romper aquela ligação dupla. Quando você quebra a ligação dupla, o que a gente vai ter vai ser isso daqui, ó, CH3, C, vai entrar um H para baixo, do lado direito eu conservo o CH3 e lá em cima vai virar um OH. Isso aqui agora pra gente é um álcool secundário. Beleza? Então, quando a gente faz a redução de uma acetona, a gente gera um álcool secundário. Álcool secundário. Cara, é exatamente a reação contrária da oxidação do álcool secundário. Se você oxida um álcool secundário, vira uma acetona. Então a redução da acetona vira um álcool secundário. Entende? Tem outras reações que não essas? Tem. Quer ver? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. C. Vou fazer a reação de redução de uma nitrila. Para quem não sabe, a nitrila, ela acontece quando a gente tem, vou botar aqui como R, tá, povo? Uma cadeia carbônica. Quando a gente tem o C tripla N. C tripla N. Quando eu tenho um C tripla N, o que pode acontecer quando a gente faz o processo de reação de redução? Ó, eu tenho duas ligações π, né? São 3 ligações no total. Então eu vou colocar para vocês aqui 2 mol de hidrogênio. O que eu posso fazer aqui, ó? Quebrar as duas. E o que a gente vai ter vai ser um deles vindo para cá e vindo para cá, e o outro vindo para cá e vindo para cá. Sendo assim, o nosso produto final vai ser R. Esse C vai receber 2 hidrogênios, então ele vai virar um CH2. E esse N vai receber também 2 hidrogênios, então ele vai virar o NH2. Então eu saí de uma nitrila e cheguei numa amina. Tudo bem? Mais um caso aqui, ó. Letra D. Se você fizer uma redução de um nitro composto, tá? Então, da nitrila, a reação de redução gerou uma amina. E a reação de redução do nitrocomposto vai gerar o quê? Vou mostrar para vocês isso agora. Ó, eu estou botando o hidrogênio entre colchetes. O que vai acontecer? Se eu tiver um nitrocomposto, a gente vai ter o grupo NO2 e o processo de redução, que consiste em colocar o hidrogênio, faz esse NO2 também ser transformado numa amina, que é o NH2. Beleza? Então esse processo, ele é um processo até, digamos que, popular dentro do universo da química. Sacou? Então se eu chego para vocês aqui, por exemplo, e coloco para vocês o nitrobenzeno, se eu coloco para vocês o nitrobenzeno, NO2, e aí eu coloco para vocês ali, em cima da seta, um desses agentes redutores aqui de cima, por exemplo, o AlLiH4, que é o hidreto de lítio e alumínio, que é um agente redutor, eu vou transformar esse NO2 em NH2. Então a gente vai ter aqui um anel aromático, e aqui em cima vai entrar NH2. Beleza? Formei ali, saí de um nitrocomposto para uma amina. Então, pessoal, essas daqui são algumas reações de redução que são legais para vocês, mas assim, de verdade, assim, eu acho que o mais relevante para vocês de todos aqui, sem sombra de dúvidas, é o processo de oxidação e redução, né, que aparecem com álcools aqui, né? Oxidação de álcool primário virando ácido carboxílico, ou a redução do ácido carboxílico até álcool primário. Assim como a oxidação do álcool secundário à acetona, ou a redução da acetona até ácido carboxílico. Ricardo botou, essa água que sobra, para onde ela vai? Ela é um dos produtos da reação.
Sacou, Ricardo? Ela é um dos produtos da reação. Ela vai ser liberada no meio. Sacou a parada? Ela é um subproduto daquela reação. É porque eu falei na semana passada que essas reações de oxidação são reações até que bastante complexas. O que a gente coloca aqui é, de fato, só o reagente e o produto que a gente está trabalhando. Porque são reações com 7, 8 componentes. São reações muito grandes e muito complexas. De verdade, tá, gente? Então, a gente coloca aqui, de fato, só para saber qual é o produto que vai ser gerado. Tudo bem, meus amores? Belezinha? Na paz de Cristo? Tá feito? Então é isso. Foi? Deixa eu ver ali, ó. Professor, uma dúvida rápida. O NOx é o número de elétrons que o elemento utiliza em sua quantidade? Não. Olha só. Emanuele, vou te falar um negócio. Assim, sugiro a você que você procure aqui no ProEnem, procure uma das aulas aqui nas playlists que envolvem o termo NOx, tá? Número de oxidação. Procura uma aula que envolva isso para que você aprenda NOx, cara, porque NOx é um assunto que vai ser relevante para vocês em várias áreas, inclusive aqui, né, nessa minha parte da química, né? Então, de verdade, assim, é de fato importante, tá? Que você conheça essa temática. Tá legal? Maravilha. Olha só, o Matheus perguntou qual é a reação que ocorre na produção do vinho. Então, o vinho, ele é uma bebida fermentada, né? Então, o pessoal usa a uva e por meio da fermentação dos açúcares da uva, a gente produz etanol, né? Então, é uma bebida fermentada, uma reação de fermentação. Tudo bem? Maravilha? Bom, gente, o professor... tá, deu deixar pro lado. Foi mal, Yasmin. Tira um printzão aí. Tira uma printzada violenta. Maravilha? Então tá feito. Bom, gente, é isso. Por hoje é só, tá? Deixo vocês com a Camilinha, que vocês tenham uma ótima aula de biologia nesse momento. Obrigado pela presença de todos e de todas. E nos vemos numa próxima aula, se o Papai do Céu permitir. Beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine proenem.com.br.